Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Cá estamos nós novamente para mais um vídeo e hoje o assunto, para variar, de muita polêmica, que é a bendita da refeição livre. Você sabe fazer a refeição livre? Você sabe o que é, quando você deve realizar, como encarar essa refeição? Então vamos tirar essa dúvida aí de vocês, né, Mayara? É isso aí, pessoal. A gente resolveu trazer um assunto que bastante gente tem dúvida, tá? Como é que faz, como é que funciona, né? Fazer ou não fazer. Então, a Nutri tá aqui para explicar direitinho, para todo mundo tirar essa dúvida, todo mundo se manter focado aí, né? E não deixar de aproveitar de comer as coisas que gosta também. Exatamente. Né? É isso aí. Nath, vamos lá. Vamos começar primeiro explicando pro pessoal o que é a refeição livre. Perfeito. Então, o que é a refeição livre de fato? É tudo aquilo que não compõe o seu protocolo alimentar. Para quem segue um protocolo alimentar prescrito pelo profissional, tudo aquilo que você vai consumir de forma extra entra como refeição livre. E aí eu já faço uma observação. Mesmo alimentos saudáveis, sim, mesmo os alimentos saudáveis não contabilizados para você, entra como refeição livre. Obviamente, uma refeição livre de mais qualidade. Para quem não tem um segmento ali do profissional, que segue uma alimentação mais qualitativa, mais organizada, então tudo aquilo que sai do que você mesmo se propôs a consumir com frequência, tudo que sai do que é a sua constância, entra como refeição livre. Então, basicamente é isso. Se liga, pessoal. Eu vejo que bastante gente tem dúvida nisso, né? O que é, o que não é, então o pessoal fica meio perdido. Agora eu falo uma coisa, Nath. O pessoal fala muito assim, é dia do lixo, acaba confundindo isso com o dia todo, né? Faz a alimentação certinha de segunda a sexta, chega no sábado e domingo, aquela famosa frase, final de semana é dia do lixo, Eu né? mereço. Eu mereço. Aí começa na segunda-feira à noite, só no domingo à noite. Explica como é que é isso. Na verdade, não é dia do lixo, né? Gente, não vamos utilizar esse termo, nem refeição lixo, nem dia do lixo, porque o termo pesa. Assim como eu não gosto muito da palavra dieta, justamente pela restrição que essa palavra já nos proporciona, ninguém come lixo, né? Então é algo assim não interessante da gente ficar utilizando, porque vocês têm que entender que tudo é uma questão de perspectiva. Como que você olha aquilo que você está fazendo? Quando você olha realmente como uma refeição lixo, você está menosprezando aquele alimento. A guloseima, a chamada gordice, né? Então ela cabe aí nessas refeições livres. E você deve se programar justamente para que ela não aconteça o dia inteiro. É uma questão até que o pessoal pontua, eu posso colocar por água abaixo tudo aquilo que eu fiz a semana inteira em um dia? Pode, tá? Então, o seu corpo ele responde de uma forma embasada na constância. Quando você não mantém essa constância, ele já não sabe a forma que ele deve responder, porque você sempre proporciona fontes alimentares diferentes. Então, você tá lá, na sua sequência alimentar. De repente, você apresenta algo diferente, mesmo que saudável, você vai apresentar em uma refeição só e o seu corpo não vai ser tão impactado assim. Essa é a funcionalidade da refeição livre, né? Então não é o dia inteiro. Então, por exemplo, você tem 6 refeições no seu dia. Você quer utilizar a sua refeição livre na última. Você vai substituir a última refeição por aquela sua refeição livre. Ou a primeira, ou a terceira. E depois, vida que segue. Exatamente. Então, eu começo seguindo meu planejamento alimentar, né? Por exemplo, substituir até mesmo o café da manhã, o almoço, o jantar, e aí eu vou fazendo essa adaptação, né? Fiz a refeição livre, volta pra dieta. Exatamente, volta ali para o que você está habituado a fazer. Eu quero realizar minha refeição livre na primeira do dia. Tranquilo, depois você volta para o seu segmento. Viu, pessoal? Porque eu tenho certeza que a Natália também vê bastante dessas dúvidas aqui, né? O pessoal fala, mas eu parei de emagrecer, eu parei de progredir, não saio disso. Você vai perguntar, tentar entender a rotina, né? De segunda a sexta eu sigo a minha alimentação
normal, né? E aí chega no sábado e domingo, mas no sábado e domingo eu me permito, né? Comer alguma coisinha. Aí você vai perguntar, tá, no sábado ou no domingo? No sábado e no domingo, porque tem que aproveitar o final de semana, né? Então, é por isso que a gente fala que durante a semana a gente sobe os degrauzinhos assim, e aí chega no final de semana, por falta de programação e moderação também, né, Nath? São duas palavrinhas sensacionais. E uma coisa que a gente precisa entender, né? Normalmente a gente utiliza esses métodos compensatórios. Eu mereço, só hoje, hoje pode, hoje não tem problema. Mas é final de semana, então eu nunca mais vou me permitir. Então a gente precisa entender que se você sofre fazendo algo durante a semana, então o erro já está aí. Né? A sua rotina alimentar, ela não pode ser sofrimento. Você precisa entender, deixar bem claro qual é o seu objetivo, né? Traçar as estratégias para tal, entender que alguns nãos no meio do caminho vai ser necessário dizer, e se esses nãos começam a pesar mais do que a sua vontade de atingir o objetivo, então o objetivo é que precisa ser revisto. O que eu quero dizer com isso, Mayara? A pessoa, ela às vezes chega com o objetivo de uma estética avançada, que são ali um abdômen mais marcado, um glúteo mais desenhado, uma coxa mais volumosa, enfim, a pessoa tem um objetivo que a gente chama de esteticamente avançado, mas ela não está disposta a fazer o que é necessário para aquilo, então o seu objetivo precisa ser revisto. Se você almeja uma qualidade de vida e se sentir bem numa roupa e ficar mais slim, são outros objetivos. Então, aquilo que você faz no seu dia a dia tem que casar com o seu objetivo e, claro, com aquilo que é da sua fase de vida naquele momento, seguir. Se você ficar com um corpo X, mediante ao espelho, que você queria, mas é um corpo onde tem uma pessoa infeliz fazendo as coisas obrigadas, não vai funcionar. E aí realmente você vai ficar esperando ansiosamente a refeição livre ou o dia inteiro livre para você se permitir ser feliz. Então viver nesse método compensatório é algo que não vale a pena. Então se a sua semana é sofrida ao ponto de você chegar no final de semana e usar a frase eu mereço, então já tem alguma coisa errada aí. Exatamente. É aquele estilo de vida que a gente fala bastante, né? Ter um estilo de vida saudável, tá, gente? Sem tristeza, sem sofrimento, mas aproveitar também, não deixar de comer as coisas que gosta. Mas é a programação e moderação. Nath, falando nisso, então quer dizer que, por exemplo, nem todas as pessoas, mais fácil de falar assim, a refeição livre, ela não é obrigatória, vamos dizer assim. Não. Porque eu vejo que bastante gente tem dúvida, mas eu tenho que fazer a refeição livre, visto que a refeição livre serve para poder desfrutar daquele momento, a gente comer alguma coisa que a gente gosta diferente do que está na nossa dieta, né? Mais flexível. Exato. No meio do fisiculturismo, por exemplo, ou até de outros esportes, aí a gente está falando da performance, a pessoa realmente ela faz uma dieta, tá? Então, nesse grupo, realmente eu gosto de nomear como dieta, porque é algo restrito. E esse atleta, ele faz isso a curto período de tempo. O estilo de vida dele, em geral, é outro. Nesses momentos, algumas pessoas realmente precisam fazer a refeição livre, que a gente chama, né, do refeed, para o corpo responder de uma forma que metabolicamente, fisiologicamente, profissional e o próprio atleta está esperando. Então, acaba sendo que obrigatório por uma estratégia. E eu vejo muitas pessoas comuns se espelhando aí nessa metodologia, achando que a refeição livre ela é necessária. E não. Eu gosto de utilizar a refeição livre justamente para mostrar para o indivíduo que não existe proibições. Então não existe não pode, o lanche não pode, a pizza não pode, o açaí não pode, isso não pode. Pode, você pode e deve se você sentir vontade, tá? Mas, como a Mayara falou, organização, né? Então você vai planejar essa refeição livre que te agrada, talvez sozinho, talvez com pessoas que
que estejam aí fazendo parte do seu meio social, vai deixar para um momento especial, uma festa, enfim. Então você vai se organizar, colocar na sua cabeça que você pode sim, que não é restrição, mas que precisa de uma organização. Então você não precisa olhar a refeição livre como sendo obrigatório. Você só vai fazer se você quiser e se sentir à vontade. Até porque, Mayara, não são todas as pessoas que estão aptas a lidar com a refeição livre, tá? Por quê? Eu vejo muito isso assim, quando a gente está iniciando com o paciente a nível comportamental. Então, o paciente está aprendendo a lidar com a comida, com os momentos e pessoas, gatilhos, conseguindo ainda ter esse discernimento sobre o que eu quero, o que eu preciso, se o alimento exerce influência sobre você. E aí ele chega na refeição livre, muitas vezes desnorteado, sem saber o que quer consumir, então vai ali de uma forma aleatória, né? E depois não consegue voltar para o protocolo alimentar. Porque as papilas gustativas ainda estão viciadas naquele sabor e quando o corpo relembra aquilo que até então era normal, a pessoa não consegue mais voltar. Fica com aquela dificuldade, com aquela dependência. Então, nesse perfil de paciente, eu já falo, bom, então é melhor você evitar a refeição livre, ao menos aí no primeiro mês de segmento, até você conseguir lidar com o alimento, né? Exatamente. E eu já até falei com a Nath, né, de troca sempre ideia, e o tanto que o mercado, vamos dizer assim, fitness, vamos falar assim, de alimentação, eles estão com uma proposta, gente, para receitas, né, que a gente pode trazer para o nosso final de semana, que é substituir farinha branca por uma farinha de aveia, né, fazer aqueles docinhos mais fitness, assim, para a gente poder trazer para o nosso dia a dia. Então o pessoal fala assim, mas eu fiz uma refeição livre no sábado, mas no domingo eu queria comer alguma coisinha diferente. Então eu posso optar por essa refeição mais saudável, né, permitir isso. Foi o que a Nath falou, não é aquele exagero, é porque, né, é feito com outro tipo de adoçante, que eu posso comer um bolo inteiro, porque o bolo foi feito com farinha de aveia, eu posso estar comendo um bolo inteiro. Não é isso, gente, tá? É a gente poder, assim, trazer esse estilo de uma maneira mais fácil, mais leve, e também com essa proposta toda de usar novos alimentos, tá? Então eu vejo que o pessoal ainda tá se acostumando com isso, tá entendendo como é que funciona, né, Nath? Exato, chega assim no final de semana, quem tem um segmento de um profissional pode até conversar com o profissional, falar assim, olha, eu quero usar minha refeição livre no sábado, mas no domingo eu tenho mais tempo, então eu gostaria de fazer alguma coisa, uma receita melhor e tudo mais. O que o profissional vai fazer? Ele vai pegar aquela sua necessidade daquele dia e ao invés de te proporcionar alimentos e refeições tradicionais que você realiza durante a semana, ele só vai fazer a conversão, a substituição, né? Agora, para quem não tem um segmento de um profissional, o mesmo pensamento. Então, você segue uma rotina durante a semana, você fez a sua refeição livre no sábado, por exemplo, no domingo você pode, por exemplo, fazer uma lasanha mais saudável, optando por ingredientes, por produtos mais saudáveis, né? Ao invés do arroz e feijão que habitualmente aparece durante a sua semana. Você pode mudar a forma de apresentação das refeições. Então, tem sim essas opções que você pode fazer encaixada dentro do seu protocolo, se apresentando a refeição de uma forma diferente, que já muda a chavinha ali, tô no final de semana, né? E o seu corpo, ele não sabe que é final de semana, ele não sabe que é feriado, ele não sabe que é... Então, você precisa entender que o seu corpo ele vai funcionar muito bem na base da constância. O nosso corpo, ele se habitua muito fácil, quem não se habitua é a nossa mente, que nos burla, nos boicota o tempo inteiro. Então, por isso que a gente até brinca que quem realiza um protocolo alimentar é capaz de tudo, e realmente né? Então, quando você tem o controle sobre aquilo que você come, percepção de fome e saciedade, realmente o céu é o limite em outros parâmetros de vida. Então, você consegue mais conquistas, você consegue se mostrar o quanto você tem potencial, o quanto você é suficiente sobre muitas situações da sua vida. Até trazendo esse comparativo alimento-vida, né? Então, é muito legal a forma com que esse estilo de vida também nos ensina em geral, né? Profissionalmente, relacionamento conjugal, enfim. Exato.
Exatamente. Agora, um outro porém também que eu preciso fazer essa observação é que, até eu me coloco aí como exemplo, você pode muito bem, com o passar da vida, não sentir mais vontade das chamadas gordices e guloseimas, né? Então você também pode realizar uma refeição livre qualitativa. Então não tenha em mente que a refeição livre é somente as guloseimas, as gordices, né? Então você pode também, por exemplo, uma pasta de amendoim, né, que ela é tão mais calórica e mesmo que saudável, ela acaba sendo mais calórica, você deixar para uma refeição livre, né? Então você também pode estar fazendo refeição livre com qualidade sem problema nenhum. Nath, programar a refeição livre. Alguma dica? Porque eu vejo que chega no final de semana, o pessoal não programa a refeição livre, aí se depara com alguma situação ou com algum tipo de alimento, né? Acaba comendo, aí fala, nossa, mas eu queria comer uma pizza, Se decepciona, né? tomando sorvete, eu não me programei. Quanto isso interfere, o quanto é importante programar, já chegar na sexta-feira e falar, opa, peraí, eu vou fazer uma refeição livre, que eu tô com vontade de comer alguma coisa gostosa, alguma coisa que há muito tempo eu não como. Então, peraí, eu preciso me programar. A dica. Perfeito. A programação, ela tem que ser feita bem próximo ali, de preferência, à sua refeição livre, porque se você já começa segunda-feira, não vejo a hora de fazer minha refeição livre, aí vem aquela questão do sofrimento que eu acabei de pontuar. Exceto se você tiver um evento, né? Então você já sabe, eu quero nesse evento realizar minha refeição livre, ok, já está organizado ali. Se não, você deixa ali para sexta-feira, observa o seu corpo, observa o seu paladar, aquela foto que você vê nas redes sociais que te enche a boca d'água, que você vê alguma coisa na TV, putz, estou com vontade disso aqui, ou isso aqui faz tempo que eu não como, ou tem um restaurante que eu quero ir, ou eu preciso até sair de casa, espairecer, faz esse link direto com a refeição livre, por que não? Então você se organiza ali realmente na sexta-feira, mais pro finalzinho do dia, vendo aquilo que você realmente está com vontade, e entenda que você vai realizar a refeição livre naquele momento que você já se predispôs a fazer. Não deixa, vamos ver, né? Então, quando você vai literalmente empurrando com a barriga, acontece o que a Mayara falou. Às vezes você realiza a sua refeição livre e se decepciona. E já teve casos até aqui no consultório disso acontecer. A pessoa, muitas vezes, ela deixava para fazer refeições livres nos momentos que ela estava dentre amigos. E aí ela observava que a refeição livre sempre acontecia as mesmas pessoas, os mesmos alimentos. No caso, eu até lembro de um exemplo que era churrasco e nem sempre ela queria. Então ela começou a ter percepção de que, peraí, eu sempre realizo minha refeição livre com isso. E eu acabo ficando com vontade de outras coisas, né? Então ela passou a organizar melhor isso. Então nesses momentos sociais, ela não realizava a refeição livre dela, deixava para comer o que é habitual, às vezes levava, por ser pessoas mais próximas, já sabia do estilo de vida dela e ela não se sentia desconfortável. E aí ela deixava a refeição livre dela para outro momento. Nesse caso, exemplo, era até numa segunda-feira, então ela preferia realizar nesse dia. E tudo bem, desde que seja organizado, muito bem pensado e bem aproveitado. É importante. Você não pode buscar prazer nos alimentos. Legal isso, gente. Mas aquilo que você faz tem que te proporcionar prazer. Então, esse é um parâmetro que eu sempre falo para a pessoa. Não vá com esse anseio nas refeições. Mas aquilo que você deve consumir, que faz parte da sua rotina, do seu estilo de vida, precisa ser apresentado com prazer e com carinho. Então essa é a diferença. Exatamente. E o que acontece? Quando a gente se programa, porque eu vejo bastante pessoal falando assim, nossa, final de semana eu enfiei o pé na jaca. Aí o pessoal chega na segunda-feira, meu Deus, que arrependimento, que tristeza, por que eu fui fazer isso? Aí é aquilo, né? Aí corta tudo. Aí, hoje eu não vou comer nada, porque eu exagerei no final de semana, né? E quando a gente se programa, faz a refeição livre, organiza tudo, a gente chega na segunda-feira com uma sensação, uma motivação. Exato. Né? Nossa, fiz a minha refeição. Exatamente, fiz minha refeição livre, né? Segui meu planejamento certinho no final de semana. Na segunda-feira a gente acorda assim, um nível master de motivação. E já aproveitando, Nath, outra coisa. A mulherada, gente, quando faz a refeição livre, chega na segunda-feira e fala assim, você já deve ter ouvido, né? Nossa, fui pesar na segunda-feira, eu tava lá com 2 quilos a mais. É refeição livre,
eu não devia ter feito, né? Queria até que você explicasse isso, a questão de comer um alimento diferente, a retenção. Explica isso, porque eu vejo que a mulher às vezes pira nisso, né? Já tá errado em se pesar, né? Então vocês sabem assim que quem me acompanha aí, que eu não gosto de trabalhar com essa questão focada dos números, a Mayara também não, desvinculada a isso, ficar se pesando com frequência, você não é um número, você não se resume a número, eu até brinco aqui, se você tirar um braço, uma perna vai pesar menos e nem por isso ficou melhor a nível de espelho, estética, então sempre se observe, eu falo que por falta de um você tem 3 parâmetros, espelho, roupa e foto, que é o que verdadeiramente você vai usar na sua vida, né? Então não fique com essa neura de peso, de balança. Agora, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, por que esse aumento de peso acontece? Exatamente devido à retenção. Normalmente são refeições que o indivíduo consome mais carboidrato, esse carboidrato já vai puxar mais água, puxou mais água, pesa mais. É gordura? Não, é água. Quando você volta para o seu segmento normal, o seu corpo vai responder novamente, tá? Então não precisa fazer os métodos compensatórios, restrições, detox, jejum, low carb, não, simplesmente volta para o seu protocolo, tá? Então nada de você literalmente do 8 para o 80, porque isso só vai cada vez mais confundir tanto o seu metabolismo quanto a sua cabeça. Fez a refeição livre, respeitou uma refeição livre, comeu aquilo que sentia falta, que sentia necessidade ali naquele momento, não teve aquela descompensação, compulsividade, soube perceber o que é saciedade, aonde que estava a sua saciedade, depois volta a vida que segue. É isso aí, gente, tá vendo? Dica de ouro, né? A questão da água também, Nath, dobra o consumo de água. Qual é a dica que você pode dar para esse... Nesse quesito de retenção, é importante que sempre, né, a gente tem que manter, assim como a rotina alimentar, a rotina de hidratação. Então, quando a pessoa, cada dia ela consome uma quantidade de água, o seu corpo também acaba ficando naquele desbalanço. O que eu posso absorver, o que eu posso aproveitar, o que eu posso eliminar. Então, tem ali um parâmetro para você consumir de água no seu dia a dia. Se você sentir-se um pouco mais retida ali pós-refeição livre, que às vezes acontece com mais carboidrato e mais sódio, você pode estar aumentando aí um pouco que eu digo 500 ml a 1 litro a mais de água do seu habitual e até mesmo os chás mais diuréticos como cavalinha, hibisco, por exemplo. Então isso auxilia no dia seguinte, ali nos 2 dias seguintes a essa eliminação. Mas habitualmente, voltando à sua rotina, inclusive de hidratação, o seu corpo já vai voltar a responder. Isso acontece normalmente quando a pessoa está nesse segmento mais qualitativo, que normalmente a gente pondera a quantidade de sódio, que a gente consome uma quantidade de carboidrato que a gente realmente precisa. Chega na refeição livre, isso é mais exacerbado, a gente tem esse consumo maior, aí o seu corpo realmente dá aquele susto e acontece essa retenção de uma forma mais específica e acentuada. Então você pode sim estar aumentando pouco o seu consumo de água ou colocando os chás diuréticos aí para auxiliar pontualmente, não que isso vai fazer a perda de peso, tá? É relacionado à retenção hídrica mesmo. Ajuda bastante, né? A gente fala que contribui, gente, tá? Não é que vai fazer uma diferença absurda, né? Que o pessoal chega na segunda-feira, eu vejo muito isso. Nossa, não sei o que eu arrumei no final de semana, né? Tô com 2 quilos. Às vezes, essa questão de muita balança, o pessoal acaba até desistindo de fazer a refeição livre, fica muito focado nisso, deixa de aproveitar o processo, começa a se privar de muita coisa, aí acaba deixando esse estilo de vida de ser leve, de ser saudável, tá? Então, a dica que a Nutri deu pra vocês é dica de ouro. Eu uso muito isso também no meu dia a dia, nas refeições livres, que tanto eu quanto a Nath faz, tá? E isso faz parte de todo o processo, tá bom? Então a gente tentou trazer bastante dicas aqui pra vocês. Refeição livre, a gente tem que se permitir, comer o que a gente gosta, aproveitar, mas é o que a gente sempre fala. Programação e moderação. Trazer um pouquinho a responsabilidade pra gente, né? Opa, peraí, eu tô com vontade de comer, mas eu preciso ter responsabilidade e a consciência de que
eu preciso aproveitar aquele momento, não preciso exagerar nada, né? E aí a gente vai caminhando para resultados, né? E um estilo de vida muito mais saudável. Exato. E tudo que é extremo deixa de ser saudável. Tanto aquela pessoa que restringe metodicamente uma refeição livre e acaba tendo vontades e acaba ficando até mudando a questão de humor, oscilando muito, até aquela pessoa que se permite muito, né? Então, o equilíbrio, como tudo na vida, é a chave do sucesso. Exatamente. Né? Mais alguma coisa, Nath? Somente. E eu gostaria de completar aqui para vocês, ficando alguma dúvida, nós estamos à disposição, tanto aqui pelo canal como nas nossas redes sociais particulares. Aproveite, já dá um confere aí nos vídeos anteriores e sempre que possível, de acordo aí com a nossa rotina, a gente vem aqui passar alguma informação para vocês. E claro, como essa informação é para vocês, fiquem à vontade em dar dicas aí dos próximos temas pra gente vir aqui falar com vocês. Exatamente, pessoal. Não esquece de curtir, comentar aí e compartilhar. Fechou? É isso. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.